A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo. A gente traz um conteúdo importante aqui para as nossas mídias, para os nossos programas de rádio. E a gente tem aqui conosco, né? Sempre muito gentil, sempre nos atende ali com muita agilidade, a Bárbara Centeres, que é meteorologista. A Bárbara fala lá de São Paulo, né? Ela, aliás, trabalha muitos anos aí para a rede técnica cooperativa, né? Seguindo um legado muito importante. Eu sempre faço questão de ressaltar aqui do nosso amigo Paulo, né, que está lá no plano superior, nos vendo e passou todo esse conhecimento que a Bárbara tem que dá e sobra, né, Bárbara? Então, quero te É agradecer isso primeiro aí. aí pela disponibilidade e sempre agilidade de nos atender aqui, a nossa cooperativa, a nossa Cotriel. Bom, Bárbara, vamos começar, né? Estamos entrando no mês de maio, é um mês aí que é o segundo mês do outono, né? O que que a gente pode trazer aí em termos de perspectivas climáticas, né? Já temos probabilidade do El Niño se intensificar nesse mês de maio, ele tem um pico. Nos explique o que que os estudos que tu colocaste aí a partir de previsões climáticas com institutos europeus, principalmente, né, que tem uma assertividade maior, né? E a Bárbara vai explicar para nós, né? Mas vamos falar então desses primeiros dias de maio aí, que maio é um mês muito crucial para o estado do Rio Grande do Sul, Bárbara. Saudação, obrigado por ter aceito aos convite. Feito, Roger, um prazer estar aqui com você de novo. É sempre muito gratificante, né, ajudar, trazer informação para os produtores de um estado tão relevante como o Rio Grande do Sul e que também sofre tanto, né, com esses impactos climáticos, tanto muitas vezes de forma positiva quanto às vezes de forma negativa, né? A gente sabe o desafio climático que existe no estado. Bom, como você trouxe, a ideia é que hoje a gente focar, né, principalmente na condição do El Niño, porque realmente é o que está latente e é um fenômeno que condiciona muito o parâmetro, né, as condições climáticas do estado, então por isso que a gente vai falar tanto dele, e futuramente, né, no fim da apresentação, trazer um pouco as projeções climáticas, o que isso vai refletir tanto em chuva quanto temperatura, que são os principais indicadores meteorológicos que a gente avalia, tá? Então, para começar, o que que eu trouxe? Eu trouxe a condição atual. E sempre para recapitular, né, sempre importante trazer esse tipo de informação. O que que é o El Niño, né? Sempre bom resgatar. O El Niño é a variação positiva da temperatura da superfície do mar. Eu vou até usar o pointer aqui para me auxiliar. Nessa posição aqui, que é a posição conhecida como 3,4. Então, a gente está falando de uma variação da temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial, o nosso maior oceano, né? E uma água muito aquecida ou muito resfriada, como é o caso do Malaninha, ela tende, né, a gerar impactos na circulação atmosférica, gerar mudanças. Então, quando esse aquecimento, no caso do El Niño, ele é muito intensificado e muito duradouro, isso faz com que essas mudanças comecem a ocorrer em diversas regiões, principalmente nas regiões equatoriais. A gente chama isso de um padrão de teleconexão, que é uma situação que acontece numa região específica, mas que tem capacidade de impactar diferentes áreas do globo, né? Então, por isso que é muito importante para nós, porque a partir do momento que esse aquecimento ele se dá de forma intensa e constante, a gente vai ter mudança nos padrões de chuva e temperatura. O que que isso reflete para o sul do país, para o Rio Grande do Sul, principalmente? Anos de El Niño não são anos conhecidos por serem mais chuvosos, né? E lembrando que esse fenômeno tem um maior impacto, principalmente na primavera e no verão, que é quando ele atinge muitas vezes, e a gente vai ver que isso se confirma, né? Atinge o seu ápice, né? Ele está no maior, na maior anomalia possível, depois ou ela persiste ou ela reduz, né? Então, a gente olha muito para essa época do ano, até pensando no cultivo ali, né? Soja, milho em algumas regiões, e, e essas condições, elas, além de mudarem a chuva, né? Então, essa chuva acima da média, numa região, como é o caso do Rio Grande do Sul, que já tem uma distribuição bem regular das chuvas ao longo do ano todo, né? Não existe um período seco tão bem definido, e também um aumento nas temperaturas. Isso não só restrito ao sul do país, como é o caso da chuva, mas para todo o Brasil fica mais frequente ondas de calor. E isso pensando principalmente ali na primavera, né, Roger, que já é uma época de tempestades, de chuvas muito intensas, né, e pouco previsíveis, um cenário de El Niño isso pode se intensificar. Então, de modo geral, é assim que o El Niño atua no estado do Rio Grande do Sul. E quais são as condições que nós temos hoje, tá? Hoje, quando a gente olha aqui essa região, olhando o Pacífico como um todo, né? O Pacífico está muito mais aquecido do que resfriado. Ele tem algumas áreas mais frias, né, indicadas aqui em azul,
Mas na posição que a gente avalia, que é a 3,4, ele já está com as suas águas um pouco acima da média, tá? Então, quando a gente olha essa medição diária, olha que curioso, a gente tinha uma projeção para o final do ano passado, né? Em meados do ano passado se falava muito de laninha, né? E laninha também acende esse alerta para o produtor pela falta de chuva, muitas vezes. Ele realmente estava mais frio, né? Chegou a bater próximo a menos 1 grau abaixo da média, essa temperatura do oceano. E ao longo deste ano, né, do início deste ano, nos primeiros meses de 2026, essa temperatura foi aumentando de forma exponencial, né? A gente vê aqui que logo em março, né, finzinho de março, início de abril, a gente já atingiu temperaturas muito semelhantes à média, né? Então, quando ele está aqui no zero, quer dizer que não está tendo nenhum desvio. A temperatura do oceano está se comportando como se espera climatologicamente para essa época do ano. Só que isso não se sustentou. E como previsto, né, desde aqui do dia 9, 10 de abril, a gente tem tido um aumento muito significativo e muito rápido das temperaturas, onde já, né, no dia de hoje, no dia 22 de abril, já atingiu 0,6 graus acima da média. E por que isso é importante para nós? Porque o El Niño ele tem duas condições para se iniciar. Ele precisa ter, principalmente, essas anomalias ficando acima de meio grau. Ou seja, se atingir o 0,6, já é um indicativo que a gente pode ter um El Niño muito provável de ocorrer. E não só atingir esse gatilho de variação, mas ele precisa perdurar, porque não adianta nada, né? Se a temperatura subir, depois ela cair, a gente não pode falar que é um El Niño, porque ele precisa ser duradouro, ele precisa perdurar ao longo do tempo. Então, essa é a primeira informação que nós temos, que, de fato, o cenário que está se consolidando atualmente já é um indicativo muito forte de um El Niño se instalando, principalmente a partir do outono. E quando nós olhamos as projeções, que agora é realmente o que vai acontecer daqui para frente, eu trago dois modelos, tá? Esse modelo aqui é o modelo do ECMWF, que é da União Europeia, né? Toda a análise agroclimática, meteorológica do geral da União Europeia é concentrado no ECMWF, e a gente vê que a tendência, né? Pensando aqui que o meio grau está por aqui, onde o meu pointer está, olha a tendência a partir de maio. É a gente continuar tendo esse aquecimento, ou seja, superar essa marca de meio grau e o oceano continuar aquecendo. E a média dos modelos, chuto aqui dizer, que bate aí uma anomalia de 2,5 graus quando a gente olha em outubro. Ou seja, é um El Niño que está se configurando com altíssimas probabilidades, como a gente vai ver aqui na imagem seguinte, e que não tende a ficar numa classificação de baixa intensidade. Ainda não temos certeza, a gente não pode bater o martelo em relação a qual que vai ser a classificação, mas existe uma tendência muito forte de ser um El Niño de média a forte intensidade. E esse gráfico aqui da direita, ele é o gráfico do NOAA, né, da Agência de Estudos Oceânicos e Atmosféricos dos Estados Unidos, e eles juntam vários modelos e fazem uma tabela de projeção de probabilidade, né? Então é praticamente essa informação aqui traduzida de outra forma. Então nós vemos que aqui, em abril e maio, a gente ainda tem uma probabilidade de estar nesse cenário neutro, porque se você for olhar, é o trimestre imóvel, né? A gente não está olhando só abril, a data de agora, que como a gente viu aqui, já atingiu 0,6. Não, a gente está calculando o consolidado fechado do trimestre março, abril, maio, e depois de abril, maio, junho. Então, para esses dois trimestres móveis, a probabilidade ainda fica nesse cenário transitório, que é o que a gente chama de neutralidade. Mas, a partir de junho, a probabilidade de configuração da El ela já se destaca muito acima, né, da probabilidade de neutralidade. A gente já fala de um junho com 60% de chance de início de El Niño, e isso aumenta de forma considerável nos meses seguintes. A gente fala de um mês de julho, né? Eu falo aqui o mês pegando o mês central, mas é o trimestre de junho, julho e agosto, já batendo 80% de chance. O agosto, setembro, outubro, 90% de chance. E a partir de setembro, outubro, novembro, essa probabilidade é acima de 90%. Ou seja, nós temos uma probabilidade altíssima dessa configuração de El Niño e que isso dure, né? Porque lembra que além de atingir a intensidade, precisa durar, e no consenso, né, da Organização Mundial de Meteorologia, da OMM, nós precisamos que isso perdure por no mínimo 5 trimestres móveis. E quando a gente contabiliza aqui a partir de maio, junho, julho, quando a gente chega aqui em novembro, dezembro, janeiro, que tende a ser o ápice desse El Niño, já deu muito fácil esses 5 trimestres móveis. Então, tudo isso, a gente junta todas essas peças, nos traz um forte indício de que, de fato, nós estaremos, né, no ápice do El Niño ali entre a primavera
e o verão aqui no Brasil, tá? Mas que nós já vamos ver alguns impactos agora no outono, porque ele já se inicia e tende a ganhar intensidade de forma muito rápida, tá? Então, a respeito do El Niño, era isso que eu tinha para trazer para vocês. E a ideia agora é ver como que as projeções climáticas, não só focada no El Niño, mas sim nas variações, né, de chuva e temperatura, estão previstas para os próximos meses, tá? Começando com o trimestre maio, junho e julho, aqui, como o Roger trouxe, né, no início, na apresentação dele, aqui eu estou trabalhando com o modelo do Copérnicos, que também é do SNWF. Ele tem uma projeção um pouco mais estendida, uma resolução espacial muito boa, e tende a ser mais assertivo, né? Claro que assertividade em projeção, previsão do tempo, é sempre um conceito a ser discutido, né? Existem muitas variáveis. Aqui a gente destacou uma, que é o El Niño, mas ele não atua de forma isolada, ele não atua de forma sozinho, né? Então, se a gente tem as variações no Atlântico, em outras regiões, tudo isso influencia no clima, né? Então, a gente sempre tem que ter isso em mente quando a gente fala de projeção climática. Mas o SNWF tende a ser uma fonte bastante confiável, que a gente gosta muito de trabalhar aqui na Agrimet. Então, olhando a projeção para o trimestre, próximo trimestre, né, maio, junho e julho, ele traz o quanto a chuva, aqui é o mapa de precipitação, né, ele está em inglês, mas a gente consegue ver aqui que é precipitação, o quanto essa chuva tende a ficar dentro, nas áreas em branco representa chuvas dentro de uma normalidade, e os desvios, que é o que a gente chama de anomalia. Se ela chove acima do normal, a gente vê essa classificação em verde, que indica anomalia positiva. E se chove abaixo, a gente tem as anomalias negativas. E quando a gente olha aqui, focando principalmente no estado do Rio Grande do Sul, a expectativa é que as chuvas fiquem, principalmente no centro-oeste do estado, dentro de uma normalidade, e pode haver alguns desvios. Vejam que a normalidade é entre menos 10 a 10 milímetros, porque variações elas são esperadas, né, faz parte do clima, e para a porção centro-oeste, norte, extremo sul do estado, a tendência já é de chuvas acima da média, aí de 10 a 50 milímetros acima da média, ou seja, se na média nesse trimestre, eu não sei esse valor de cabeça, tá, para o Rio Grande do Sul, até porque isso varia de região para região, mas se em média se espera chover 400 milímetros, hipoteticamente, ele está nos dizendo que isso pode variar um pouco a mais, até 50 milímetros a mais do que o esperado, tá? Então, essa é a visão que nós temos para maio, junho e julho. E quando nós olhamos a questão de temperatura média do ar, aqui não é máxima nem mínima, é a média esperada para o trimestre, nós vemos que é um consenso no Brasil todo, isso está muito alinhado com o que eu trouxe na questão do El Niño, de que nós temos temperaturas acima da média, né? A tendência é que a gente tenha um desvio aí de meio a 1 grau em relação à média histórica, né? O Rio Grande do Sul não vai ser a área mais afetada com esse desvio, com essas temperaturas mais elevadas. Isso fica mais concentrado no sudeste, centro-oeste do país, algumas áreas do norte, mas, como esperado, a gente tem realmente anomalias positivas da temperatura. Quando nós avançamos para o trimestre junho, julho e agosto, né, então agora tirando o mês de maio e incluindo o mês de agosto, nós vemos que a tendência para a chuva é muito semelhante, né? A gente tem uma área menor agora, principalmente oeste, alguma área do noroeste do estado que ainda pode ficar dentro da normalidade, mas grande parte das áreas produtoras já estão dentro desse cenário de anomalia positiva, tá? Ou seja, chuvas acima da média. E na temperatura, parece que nada muda, né? Em relação ao Rio Grande do Sul, a gente continua com esse mesmo desvio de meio a 1 grau acima da média. A gente tem um aumento das áreas com anomalias mais intensas na região mais central do país, norte do país, mas para as áreas de vocês, a gente continua com esse desvio de meio a 1 grau. E por fim, quando a gente olha essa projeção mais estendida ainda, sempre com a ressalva de que a assertividade dessas projeções a mais longo prazo são menores e elas atualizam todo mês, né? E isso é importante manter isso atualizado. A gente já tem uma projeção para julho, agosto, setembro, onde praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul apresenta probabilidades, né, e possibilidade de chuvas acima do normal, ainda nessa mesma escala de 10 a 50 milímetros, em grande parte, uma pequena parte do extremo oeste do estado ainda dentro de uma normalidade, e quando a gente olha nordeste e norte do estado, essa anomalia pode ser até um pouco mais intensificada, de 50 a 100 milímetros. E já em relação à temperatura permanecemos aí no mesmo, na mesma constante de anomalias levemente positivas de meio a 1 grau Celsius, tá? Então, essas são as projeções. Como vocês podem ver, né, as projeções estão muito alinhadas com o que eu trouxe de quais são os impactos do El Niño.
principalmente um El Niño que vem com tanta intensidade como está sendo previsto, né? Então, isso até trazendo uma visão um pouco mais agronômica, Roger, sobre isso, né? A gente sabe que chuva é muito bem-vinda, mas ela em excesso ela gera muitos problemas para a sociedade, mas também para a agricultura, né? Então, o produtor tem que ficar atento à dificuldade, né, do manejo fitossanitário devido à alta umidade, né, a maior proliferação de fungos, doenças de modo geral. Isso vale atenção, né? Então, é um ponto de preocupação. Por outro lado, essas temperaturas acima da média podem indicar menos ocorrência de ondas de frio. Claro que não impede com que as frentes frias avancem, as massas de origem polar cheguem, né, a depender da intensidade, mas o El Niño faz com que isso seja menos provável ou ocorra com menos frequência, tá? Então, por um lado, você tem um desafio do excesso de umidade, por outro, você tem um alívio ali nas questões das geadas, que muitas vezes podem acabar prejudicando alguns cultivos, tá? Então é isso, né? Eu escuto uma meteorologista falar muitas vezes que ela fala que não existe, o El Niño é bom, o El Niño é ruim, né? Depende de como ele ocorre e o quanto o produtor consegue se antecipar frente a esses desafios climáticos que fazem parte, né, que é inerente da nossa condição aqui, dependentes do clima, sendo aí o agricultura uma fábrica a céu aberto, né? Mas era isso, Roger, que eu tinha para apresentar para você. Se tiver alguma dúvida, algum outro ponto de discussão, eu fico à disposição. Vou recapitular contigo aqui. Eu estou conversando com a Bárbara Centeles, que é meteorologista, falando lá direto de São Paulo, né, para trazer essa perspectiva climática, né, sobre o clima, principalmente a questão da chuva e da temperatura que interessa muito ao nosso estado do Rio Grande do Sul. Bárbara, me chamou a atenção o teu prognóstico, né, que a chuva, a tendência é de que ela venha acima da média, mas não muito acima da média. A gente lembra, em 2024 no Rio Grande do Sul, nós tivemos aí o dobro, até o triplo de chuvas a mais do que se esperava no mesmo mês. Teve localidades aí que choveu 4 vezes mais, é uma média de 200, se chovia Uhum. 700, 800 milímetros. Há perspectiva disso acontecer ou para a gente pontuar bem certo aqui desse trimestre? Vou falar aqui do trimestre aqui do plantio do inverno do estado do Rio Grande do Sul aqui, Sim. maio, junho, julho, né? Tem algum desses meses que vai ser mais chuvoso que o outro, depois eu quero entrar na primavera, né? Eu vou te questionar separadamente da primavera e também vou te questionar separadamente da temperatura. Mas vamos lá para a chuva. Então, a chuva, trimestre, maio, junho, julho. Algum se destaca com um pico maior de chuva para quem está querendo fazer os cultivos de inverno? Qual é que é a questão que você pode falar aí sobre as quantidades de chuvas, que é uma coisa muito cara e que também precisa estar o solo em dia e não tão encharcado para que sejam feitos esses cultivos, principalmente os cultivos de inverno no estado. Perfeito, Roger. Acho que é um ponto muito importante e, ao mesmo tempo, é um ponto muito complexo, porque essas projeções, elas trazem uma visão moderada, né? A gente não consegue ter uma visão microclimática. E esses eventos, como você mencionou, que às vezes chove o dobro, o triplo, são eventos extremos. E quando a gente fala de eventos extremos na meteorologia, significa que eles são pouco previsíveis, né? Então, eu sei que muitas vezes não é a resposta que a gente gostaria, né? Mas esses modelos aqui de projeção climática, eles não conseguem nos trazer esses extremos, nem extremos de temperatura, como eu falei, né, de geadas, de ondas de calor, nem extremos de muita chuva, tá? Então, o que que a gente pode entender? Que o mês de maio, principalmente, maio, junho, julho, como ainda é uma transição para esse El Niño não vai estar atuando de forma tão intensa ainda, é menos provável que ocorra essas condições. Claro que pode ter alguma condição microclimática, alguma formação de uma frente fria, uma área de baixa pressão muito significativa, como a gente sabe que ocorre, né, formando ali no norte da Argentina, no Paraguai, que às vezes traz chuvas excessivas em algumas áreas do Rio Grande do Sul. Isso não está descartado, mas é menos provável agora nesse trimestre, maio, junho e julho. Conforme, eu sei que você vai me questionar depois, né, mas já vou até trazer. Conforme a gente avança para os meses que o El Niño vai ganhando força e vai gerando mais impacto, aí sim é mais provável que a gente tenha, tá? Principalmente na primavera, que é o que eu falei lá na abertura, tá? A primavera já é um período instável, né? Já é um período mais difícil em relação às chuvas, com mais ocorrência de como fala, de tempestades, porque a temperatura está aumentando, né? A gente sai do inverno, que o Rio Grande do Sul, por mais que não seja um inverno tão rigoroso, não esteja previsto um inverno tão rigoroso, é um estado que tem inverno. Então, essa mudança térmica de sair do inverno para uma primavera, isso já zera instabilidade
na atmosfera. Vindo com o cenário de El Niño, essa probabilidade de chuva extrema aumenta muito. Então, eu não vejo isso tanto para agora, tá? Para maio, junho e julho, mas sim quando a gente caminha ali para setembro, outubro, a gente nem tem projeções tão distantes assim, né? Mas eu acho que a primavera realmente é um momento mais crítico em relação a esse ponto. Bom, e sobre temperaturas, nós teremos frios mais extremos aí, principalmente no inverno. Esse frio pode se estender para depois do outono e inverno. O que a gente pode pontuar em termos de geadas, principalmente, que é uma questão que preocupa muito, principalmente lá no fim do ciclo de inverno, onde a gente vai fazer a É. colheita e no Rio Grande do Sul, principalmente aquela semana de setembro, né, Bárbara? Ela é bem pródiga de fazer com que a temperatura baixe e prejudique muito, principalmente a questão do trigo, né? Que é uma cultura que é uma cultura muito sensível, mas também agora estamos começando a ter implantação de canola, que é uma cultura tão mais sensível ainda. Em termos de temperatura, há uma tendência do frio se prolongar mais, menos, dá para ter essa ideia nesse momento? A tendência, né, olhando tanto para o prognóstico quanto pensando um ano de El Niño, a tendência é que esse frio não seja tão intensificado, tá? Claro que eventos de geada, eles podem ocorrer porque vocês estão numa região muito propícia a isso, que tem inverno bem definido. Mas aquele frio extremo, aqueles eventos muito extremos, dias muito seguidos ou geadas muito severas, são menos prováveis, tá? Principalmente na primavera, porque a tendência é a primavera já não prolongar tanto esse frio. O El Niño ele faz essa instabilidade aumentar a temperatura, né? Então a tendência é que as temperaturas se elevem mais rápido e não caiam tanto, tá? A gente pode ter ondas de frio, sim. Essas ondas de frio, do mesmo jeito dos extremos da chuva, elas conseguem ser antecipadas com pouquíssimos dias, né? O próprio INPE, o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, eles trabalham com previsão de geada de 3 dias, né? Então a gente consegue ver só 3 dias antes se vai ocorrer, porque são fenômenos muito instantâneos. Uma onda de frio se forma de forma muito instantânea, a gente não consegue prever a ocorrência dela. Então, assim, a gente consegue trabalhar com essas probabilidades, tá? Então, a gente não pode falar que vai zerar geadas, não vai ter, mas que a probabilidade de ocorrência de eventos mais extremos em relação a esse frio intenso é menos provável, dado o prognóstico que nós temos e o ano de El Niño. E a expectativa é que a primavera seja mais quente, mais chuvosa, mas com menos ocorrência de geada tardia, tá? Bom, Bárbara, para encerrar, né, mais alguma outra questão importante que a gente tem que considerar sobre essas perspectivas climáticas para o estado do Rio Grande do Sul, né? O que tu pode deixar para o nosso produtor aí que sempre presta muita atenção nessa questão da previsão do tempo, como tu disseste, a gente fala sempre também, né? A agricultura é uma empresa a céu aberto, então é o tempo que É. determina como que o produtor tem que agir, né? Perfeito, Roger. Eu acho que de mensagem central é essa. Como temos parceria, né, com a RTC, não poderia deixar de mencionar que a gente faz semanalmente, 2 vezes, né, 2 atualizações por semana sobre a previsão do tempo. Então, a ideia aqui é trazer essa visão para você, é uma forma da gente entender mais ou menos o que vai acontecer a longo prazo, para o produtor poder traçar a estratégia, né? Porque eu acho que com essas informações ele consegue traçar uma estratégia mais voltada à operação, como implementar essa cultura, escolha de manejo varietal, né, de condição genética. Isso já dá uma orientação para o produtor de como se tornar mais resiliente a esse cenário, que é um cenário mais chuvoso, um pouco mais quente, né? Então, que é a tendência que nós temos daqui para frente. E a previsão do tempo é o que a gente fala ali da questão mais tática, né? A gente traça a estratégia aqui, mas conforme a condição vai mudando, o produtor ele tem que ter jogo de cintura para adaptar ali, não ficar preso a uma estratégia, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar com essa informação combinada, olhar a projeção, mas não deixar de olhar a previsão do tempo e se ajustar o mais rápido possível e quando possível, né? A gente sabe que muitas vezes não dá tempo de tomar uma decisão em relação a essas mudanças, né? Principalmente a eventos extremos, mas acho que a mensagem final que eu queria trazer é que a previsão do tempo ela é muito importante e a gente faz esse trabalho aí de muitos anos com a RTC, tenho certeza que vocês recebem, então a ideia sabemos que esse é o cenário, mas como a gente pode continuar no dia a dia monitorando e mudando a nossa estratégia que já foi definida com base nesses prognósticos, tá bom? Muito bem, obrigado. Bárbara Centelhas, meteorologista, falando dos prognósticos climáticos, principalmente para o outono e um pouquinho já do inverno e primavera também, aqui na nossa entrevista técnica da semana.